Olá, pessoal, tudo bem? Professor Jurandir aqui. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um esporte que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas a gente veio aqui hoje para poder explicar para vocês como esse esporte começou, de uma forma bem simples, tá bom? Eu estou falando do basquete. Tenho certeza que vocês já viram, algumas vezes a gente já jogou na escola. E, para quem não conhece, a gente vai ter a oportunidade de conhecer e de começar a praticar esse esporte, tá bom? Para quem não lembra, o basquete é o esporte que usa aquela bola laranja, que é essa bola aqui, tá bom? Que é jogado com a mão, né? Mas, professor Jurandir, como que esse basquete começou, né? O basquete, ele basicamente foi inventado por um professor canadense no ano de 1891, muito tempo, mais de 100 anos atrás. É óbvio que o basquete não era jogado como ele é jogado hoje, né? Algumas coisas mudaram com o passar do tempo. Mas, Jurandir, por que ele inventou? Né? Como que ele inventou? Para que ele criou o basquete? Esse professor, apesar de ser canadense, ele trabalhava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem um esporte muito famoso, muito jogado, que é o futebol americano, que é um pouquinho, ou melhor, bastante diferente desse futebol que a gente joga aqui no Brasil, mas é um esporte que tem uma popularidade muito grande nos Estados Unidos. As pessoas gostam muito de jogar futebol americano. Só que lá nos Estados Unidos a gente sabe que tem um pequeno problema. De vez em quando lá neva, né? Cai neve, fica muito frio. E o futebol americano é um esporte que é jogado ao ar livre, em um campo. Esse campo, sim, é muito parecido com o campo de futebol. E aí, quando estava muito frio, nevando muito, os alunos não conseguiam jogar futebol americano, né? Imagina a gente aqui, indo para um muito frio, muita neve. Então ele resolveu criar um esporte que pudesse ser jogado em uma quadra, né, onde eles estivessem protegidos do frio e da neve. E aí ele teve a ideia de criar o basquete, né, como a gente está falando agora, ou o basquetebol, como é o nome correto do esporte, né? E aí ele pegou algumas coisas parecidas com o futebol americano, né? A principal delas é que no futebol americano tem uma hora do jogo em que os atletas precisam acertar a bola num alvo, né? Que é como se fosse uma baliza no futebol, só que lá no alto. E aí ele pensou, não dá para eu colocar para chutar essa bola para lá. Por quê? Porque o jogo vai ficar um pouco complicado. E aí ele teve a ideia de fazer com a mão. Só que com a mão ficava muito fácil acertar essa baliza, né? Esse espaço. E ele resolveu dificultar o jogo. O que ele fez? Ele pegou 2 cestos de fruta, né? E pendurou na parede e pediu para que os alunos tentassem acertar aquele cesto de fruta, né? E aí ele começou a entender que assim o jogo ficava mais interessante, mais difícil, e colocou os alunos para participar desse jogo um contra o outro, né? Então os alunos tinham o objetivo de pegar essa bola e acertar dentro desse cesto de fruta. E aí, basicamente, as regras, obviamente, foram mudando, né? A gente está falando aí de mais de 100 anos atrás, quando ele inventou isso, né? Hoje, a gente está aí em 2021, né? Ele inventou isso em 1891, ou seja, mais de 100 anos atrás. E esse jogo foi criando algumas regras diferentes, novas pessoas foram aprendendo, foram adaptando e tudo mais. E hoje, o basquete ele é jogado em mais de 200 países, né? A gente tem o basquete sendo jogado um número grande de lugares, de pessoas, né? Só que o primeiro jogo de basquete, oficial mesmo, um jogo de basquete, só foi acontecer em 1892, ou seja, uns 8 anos após ele foi inventado. Por quê? Porque foi criando algumas regras e tudo mais para que a gente tivesse ali um jogo sendo capaz de ser jogado por 2 equipes de forma oficial. Tá legal?
E aí, obviamente, o basquete foi, como eu disse, criando novas regras, novos jeitos de jogar, até chegar nesse formato que a gente vê hoje. E aí, professor Jurandir, queria perguntar uma coisa para vocês. Você já viu um jogo de basquete oficial? Você conhece algum jogador de basquete? Coloca aqui no comentário, manda para o professor se você conhece algum jogador de basquete ou se você já viu um jogo de basquete. Tá bom? Tchau, tchau. Era só isso que eu queria falar para vocês hoje. A professora vai voltar aqui algumas vezes para a gente conversar sobre basquete, sobre outros esportes e, óbvio, o professor ensinar vocês também a começar a jogar o basquete. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.